Olá a todos, mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poder de polícia. Como sempre, eu disponibilizei a vocês este material e para a aula que será feita pelo sistema Teams, está também disponibilizado a respectiva aula. Antes, contudo, de nós começarmos, e isso é importante, nós sempre deixarmos consignado e vocês lembrarem com uma certa frequência, quando eu falo em poderes administrativos, eu sempre vou lembrar do chamado poder-dever. O que é poder? Toda aula eu vou trazer para vocês definições diferentes, para que a gente guarde, faça a nossa definição, faça o nosso conceito e a aplique quando formos estudar a respeito da respectiva matéria. Não só dela, mas em outras atividades estatais se enquadram também o chamado poder-dever. Então, o que é o poder-dever? Nós já falamos e vamos tornar a repetir. O poder administrativo tem caráter instrumental. O que é? É um instrumento para se chegar a um fim. Qual fim? As atividades constitucionais que foram impostas ao Estado, priorizando esta atividade, exercendo essa atividade através dos chamados princípios constitucionais. Os princípios legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do interesse público sobre o privado, princípio da motivação, do princípio da tutela e da autotutela, todos os princípios que norteiam, cercam o direito administrativo. Então, quando eu falo em poder-dever, são instrumentos que eu dou à administração pública para o cumprimento de suas prerrogativas, de alcançar, da consecução, em nome do interesse público, das finalidades constitucionais nas quais elas foram criadas. Isto é o poder-dever. E hoje nós vamos falar sobre poder de polícia. Tá? Eu tenho várias definições de poder de polícia, vários conceitos colocados para vocês sobre o poder de polícia. Obviamente, nós não vamos decorar conceitos, eu já expliquei isso para vocês, que eu entendo que decorar nos faz perder o entendimento sobre aquela matéria, mas vamos compreender, mas não significa que eu não venha trazer para vocês conceitos de doutrinadores clássicos, de doutrinadores mais modernos, doutrinadores que são usados ou mais usados nos concursos públicos. Então, poder de polícia, ele tem a sua conceituação lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Não vou trazer o conceito aqui para vocês da declinação do artigo 78, mas tomem por base essa definição constante na legislação do Código Tributário Nacional. Mas os nossos doutrinadores o conceituam da seguinte forma: poder conferido à administração pública para condicionar, restringir, frenar o exercício de direitos e atividades dos particulares em nome do interesse da coletividade. Primeira coisa que eu estou vendo aqui, eu estou analisando. Eu até agora falei no poder normativo, no poder disciplinar e no poder hierárquico, é de uma relação entre a administração pública e o seu servidor. Quando eu passo para o conceito e a atuação do poder de polícia, eu saio desta relação de administração com os seus servidores e entro na administração com os particulares. Os particulares somos nós. Por que entramos com o particular? Porque a administração pública, em nome deste interesse público, em nome da coletividade, ela vai regular as nossas atividades dos particulares, os nossos direitos dos particulares em dois: em nossa liberdade
em nossa propriedade. Ele vai restringir, ele não vai extinguir, porque somente a lei assim pode fazer. Mas o poder de polícia é fazer com que este exercício de nossas liberdades, o exercício de nossos patrimônios, sejam feitos para atender uma harmonia entre um vizinho, se fosse uma construção, entre a possibilidade de eu ir e vir, seguindo os preceitos legais, sem atrapalhar os nossos semelhantes. Então, Maria Silvia Zanelli de Pietro, ela conceitua no direito administrativo ou poder de polícia como atividade do Estado, consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício da coletividade, em benefício público. Então, vocês vão ver aqui uma outra coisinha. É uma atividade consistente do Estado, única e exclusivamente do Estado. Então, pertence ao Estado. Quando nós falamos que pertence ao Estado, nós vamos nos deparar com um embate entre os interesses do Estado, os interesses públicos que o Estado assim protege, primários, com a liberdade ou a propriedade do indivíduo. Então, haverá um embate. Quando há este embate, eu tenho que ter noção que eu tenho que respeitar o direito da coletividade. Por quê? Porque o meu direito individual não pode se sobrepor ao direito de uma coletividade em detrimento desta coletividade como um todo. Salvo, obviamente, os direitos adquiridos, né? Aí é uma outra ramozinho que nós vamos também falar hoje, mas que vocês tenham esta noção. E quando eu falo neste embate, neste confronto, né, nós temos aqui, nós como cidadão plenos de direitos, né, de nossas liberdades, e do outro lado a administração pública que tem, como começamos a nossa aula, o poder-dever. O dever do que? De alcançar uma finalidade constitucional imposta por nós. Então seria incongruente, né, e ilógico eu imaginar que eu, Estado, defendo o interesse público e este interesse público de um indivíduo que deu a mim, Estado, essa possibilidade de restringir, de frenar, de coordenar a liberdade e o patrimônio, não faça em nome dele, não sirva para este indivíduo, o que seria completamente ilógico, né? Por quê? Porque eu busco o que nós chamamos de bem-estar da coletividade. Eu já expliquei para vocês na nossa aula de teoria geral do Estado, quando eu falo que o Estado busca o bem comum, é dar a nós uma possibilidade de vivermos e alcançarmos nossos interesses, né, individuais para um progresso do próprio Estado. E esta liberdade, sem nós enumerarmos todas, que é praticamente impossível, ela nos é apresentada, por exemplo, constitucionalmente. A liberdade é a manifestação de pensamento, mas contém-se também, contém dentro da própria legislação a impossibilidade de eu fazer essa atividade de expressar o meu pensamento sem me identificar. Então é vedado o anonimato. O meu exercício de trabalhar, eu posso exercer aquilo que eu bem entender, obviamente com atividades lícitas. Mas existem atividades lícitas que precisam de regulamentação do próprio Estado. Exemplos banais, eu quero exercer a atividade da advocacia, eu quero abrir um escritório. Eu preciso me dirigir ao ente público, pedir um alvará. Eu preciso dirigir-me ao Corpo de Bombeiros e verificar se o prédio no qual eu me encontro encontra-se adequado para isso. Então eu preciso de uma vistoria.
eu vou piorar, eu preciso mexer com alguma atividade que vai utilizar produtos químicos. Para isso eu preciso de uma licença ambiental, até mesmo dos descartes dos produtos em locais adequados. Então eu posso exercer qualquer atividade, ou qualquer ofício, desde que devidamente regularizado, né? Eu posso ter acesso a informações, obviamente, dentro daquilo que me interessa. Então, o poder de polícia, ele vai nortear alguns elementos. E esses elementos é o seguinte: editado pela administração pública, ou quem faz as vezes da administração pública, uma administração indireta, um órgão que está ali representando, personalizando o Estado naquele momento. Então, eu tenho aí, primeiro elemento que compõe a administração pública. Segundo, fundado em um vínculo geral. Eu vou aqui chamar para o nosso estudo o primeiro princípio, o chamado princípio da legalidade. A administração pública realiza suas atividades todas dentro dos limites impostos pela lei, ou pelaquilo que a lei determina. Então, uma imperatividade de sua atividade. Então, primeiro elemento, realizado pela administração. O segundo, por normas gerais. O terceiro, desde que haja interesse público e social presente. Porque se não houver interesse público presente, pode até imaginarmos sermos um ato administrativo, mas não o será do poder de polícia. E quarto, incide sobre a propriedade ou a liberdade deste indivíduo, né, no exercício de sua atividade, no seu direito de ir e vir, né, no seu direito de construção, os modos de que cada município tende a colocar no seu código de postura as normas pelas quais aquela construção pode ser feita, recuo em calçamento, construção na divisa de sua área, deixar uma área livre, no caso de Votuporanga, uma área livre para o meio ambiente, para que haja absorção de suas águas de chuvas. Então, o poder de polícia, ele está estritamente ligado ao interesse público. Por quê? Porque eu exerço para proteger o interesse público. Quando eu restringo, por exemplo, o uso de cadeiras em locais públicos, numa praça, onde você autoriza um cachorreiro, um lancheiro ficar ali, limita a ele o uso de número de cadeiras para não atrapalhar o restante. Então, isso eu estou usando o chamado supremacia do interesse público sobre o privado. E o que é a supremacia do interesse público sobre o privado? Se eu imaginar, e se eu for olhar o Diógenes Gasparini, é um livro que vocês têm acesso, ele diz o seguinte, que o embate entre o interesse público e o privado há de prevalecer o interesse público. Já disse para vocês. Não podemos imaginar, né, que o interesse de um ou de um grupo possa vir a se sobrepor ao interesse de uma coletividade. Vou apenas consignar que, infelizmente, em alguns casos, no Brasil afora, nós verificamos que, às vezes, grupos econômicos usam da administração pública para alcançar os seus interesses, em detrimento dos demais interesses da própria sociedade. Contudo, não significa, a supremacia do interesse público sobre o privado, não significa desrespeitar o direito particular, o direito do indivíduo. Por quê? Porque a própria Constituição, prevendo isso, imaginando que isso possa acontecer e para garantir que esta sociedade tenha os seus direitos, que quando são incorporados à nossa vida jurídica, sejam mesmo respeitados. Isso se chama-se garantia jurídica. É uma garantia constitucional colocado lá no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 37, que diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Porque imaginemos nós, se o direito, ou se a lei, né, a bel prazer da administração pública, mudasse um direito adquirido, o meu direito à minha aposentadoria, quando preenchido todos os requisitos legais que já pertencem ao meu mundo, viesse uma lei nova e mudasse. Onde é que está o meu direito aí respeitado? Ou uma coisa julgada, eu entro judicialmente, tem um embate judicialmente, demora aí anos a um processo, ganho o processo, hora que acaba, vem uma lei e modifica aquilo. Eu não tenho uma garantia legal para tanto. Em sendo assim, a própria Constituição permite as modificações, mas determina que os direitos garantidos, as coisas julgadas, o ato jurídico perfeito, sejam devidamente respeitados pelo próprio Estado. Isso é o check and balance, o pesos e contrapesos. Tá? Assim ocorre, por exemplo, numa desapropriação, na supremacia do interesse público sobre o privado, ocorre uma desapropriação. Eu tenho uma necessidade de passar vamos imaginar, linhas eletrificadas numa determinada área para transmissão de energia. Pô, mas aquela é minha propriedade, eu tenho há 1000 anos, eu tenho a minha dentro da minha família. Poxa, mas eu não posso perder. Infelizmente vai se dar a desapropriação com o seu devido pagamento, obviamente, o seu justo pagamento real, não é imaginário do Estado, não é o que se coloca nos valores venais, é o justo pagamento, o valor real vai ser indenizado esta pessoa, tá bom? Apenas para a gente saber, apesar que já foi objeto, será também objeto de estudo futuramente, o que é uma servidão, né? Então, servidão administrativa é um direito real de uso, né, e gozo, né, de natureza pública, instituída sobre um imóvel de propriedade alheia, com base em lei por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Né? E eu até deixo esse exemplo colocado para nós encerrarmos aqui o Poder de Polícia, e na aula será mais aprofundado um pouquinho também. Né? Caiu numa questão do magistratura a seguinte indagação, né? O número em nossas casas, na verdade, é o quê? Ou é uma identificação? Ou é uma identificação. É um meio dos nossos correios saberem exatamente que a pessoa mora naquela rua X no número tal? Na verdade, é uma servidão. É uma servidão sem ônus. Por quê? Porque ela não restringe o uso da propriedade, ela não diminui o uso da propriedade, mas ela é uma servidão, é considerada como uma servidão. Isso é apenas uma curiosidade para vocês, foi objeto inclusive de uma prova de magistratura, apenas para vocês terem essa noção. Então, a aula de hoje é sobre o Poder de Polícia, e a aula a ser ministrada pelo Teams complementará e aprofundará em alguns pontos do Poder de Polícia. Muito obrigado a todos.